E agora com a gente também no nosso pós-jogo Jovem Pan, Mauro César Pereira, direto dos Estados Unidos, analisando também essa vitória e classificação do Real Madrid contra a Juventus, placar de 1-0, gol marcado pelo menino Gonçalo Garcia. Mauro, gostaria de te ouvir também a respeito do desempenho do Real Madrid na partida de hoje. A gente comentava aqui com o Bruno Prado, também com o nosso Vitor Boni, que o Real Madrid produziu para um placar ainda mais elástico, se não fosse a grande atuação do Di Gregório, goleiro da equipe da Juventus. Dá pra gente colocar a atuação de hoje, Mauro, como a principal atuação até agora deste Real Madrid do Xabi Alonso na Copa do Mundo de Clubes? Muito boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. De fato, né, hoje foram 21 finalizações, né, 5 grandes chances criadas pelas estatísticas que eu acompanho aqui durante o jogo. O Real Madrid hoje, acho que, assim, entrou no mata-mata, né, aí é outra história. Alguém acha que por mais que o Real Madrid tenha outras competições como prioridade, como ganhar a Champions League do ano que vem, da temporada que vem, ou ser campeão espanhol novamente, recuperar o título que perdeu para o Barcelona, alguém acha que o Xabi Alonso quer estrear aqui perdendo? Não, ele quer ganhar. O Real Madrid sempre tem que querer ganhar, né? Mesmo vivendo uma transição. Por quê? Porque tem uma transição no comando técnico, mas ao contrário, por exemplo, do Manchester City, ele tem a base toda do time que vinha jogando com o Carlo Ancelotti. Ainda não passou ainda por mudanças muito profundas, nem sabemos se o novo treinador as fará. Então hoje foi um time de muito mais imposição, segundo tempo, muitas chances criadas, teve mais posse de bola, o Di Gregório fez uma atuação muito boa, fez defesas importantes, né? E vimos hoje um Real Madrid mais competitivo, né? Mas ainda muito distante de ter a cara que a gente imagina que vai ter com o novo treinador. Mas foi, acho que um jogo interessante, um jogo bom de ver, o segundo tempo especialmente foi um jogo mais, digamos, com lances mais interessantes, com lances de mais emoção, estádio cheio, né? Difícil de chegar, depois eu conto se vocês quiserem o que é chegar aqui. É um negócio assim, Copa do Mundo ano que vem, o pessoal que vem para cá pode se preparando, até quem vem para cá, para os Estados Unidos, para esses jogos finais aí e tal, para assistir ou para torcer, olha, o negócio não é simples não, mas enfim, acho que foi uma vitória justa e uma vitória de imposição sobre uma Juventus que claramente hoje está um ou dois níveis abaixo, né, dos grandes times do futebol da Europa. A Juventus está vivendo uma transição, a Juventus trocou de técnico no meio da temporada, entrou um técnico na prática interino, né, para meio que tapar buraco até eles resolverem o que fazer. Até agora segue no cargo, talvez nem fique para a próxima temporada, talvez até eles façam mudanças mais profundas, enfim. E o Real Madrid que se impôs, né, e não pode ser nunca descartado, né, nunca pode ser descartado pela qualidade dos jogadores, pelo entrosamento que a maioria dos jogadores tem em campo, e o novo técnico chegou com novas ideias, mas um técnico que já mostrou sua capacidade mesmo sendo jovem, né. E Mauro, ainda com você citava, claro, que quando entra no mata-mata de uma competição internacional, europeia, enfim, o Real Madrid adota uma outra postura, é o time com o maior número de títulos de Champions League, 9 vezes campeão mundial também, e o peso, o recado que passa para o seu adversário sempre é muito diferente. Até por conta disso, Mauro, você acredita que o Real Madrid, apesar de ter um trabalho iniciando agora com o técnico Xabi Alonso, é um forte candidato ao título, apesar de estar de um lado da chave, que tem a outra semifinal com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, duas equipes que desde o começo da competição a gente tem elogiado muito aqui na Jovem Pan, porque são duas das 4, 5 principais forças do futebol europeu. Não dá para descartar, né? Até porque um dos dois vai sair, né? Então o Real Madrid não teria que vencer os dois, teria que passar, digamos, se acontecer, por um desses dois. E claro que tem condições, claro que tem todas as condições de passar. O Bayern tem um trabalho de mais tempo em relação ao Real Madrid, o mesmo treinador, é um time muito forte, mostrou isso no domingo aqui contra o Flamengo, a forma em posição, né, do Bayern de Munique, claramente mostrou muita seriedade com relação à competição, né? A fase de grupos foi bem suave, o Bayern de Munique bem abaixo daquilo que pode produzir, mas domingo deu um recado para todos, olha, eu estou aqui não é para brincar, e o PSG dispensa maiores comentários, até porque o PSG tem uma característica que não podemos ignorar, é um time sem história, sem camisa, sem tradição no cenário internacional. O PSG sequer era o time protagonista no futebol francês, foi comprado pelo Qatar, aí tudo mudou com a contratação de vários grandes jogadores, não tem mais aquele trio de estrelas, Mbappé, Messi, Neymar, mas tem ótimos jogadores, né? Não é um time barato, pelo contrário, é um time muito forte e com um trabalho de um bom técnico, muito bom técnico, é o Luis Henrique. Também é um trabalho mais, digamos, consistente, de mais tempo, evidentemente, em relação ao que está acontecendo no Real Madrid. Mas em um jogo eliminatório, evidentemente, pode acontecer qualquer coisa nos confrontos do Real Madrid que eventualmente aconteça contra uma dessas duas equipes.
E outro aspecto que a gente comentava aqui com o Bruno Prado e também com o Vitor Boni, Mauro, é esse reforço caseiro, podemos colocar dessa forma, que o Xabi Alonso ganhou agora com a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que é o Gonçalo Garcia, um menino de 21 anos, com passagens também pelo Real Madrid Castilha, um jovem que nas ausências do Endrick e do Mbappé nessa primeira fase de competição acabou ganhando espaço e tem se destacado. Em 4 jogos, marcou 3 gols, deu uma assistência e até em cima deste bom momento, Mauro, desse menino Gonçalo Garcia que aparece agora no time do Xabi Alonso. Você acredita que essa ascensão dele pode fazer com que o Endrick perca ainda mais espaço nesse time do Real Madrid pensando na próxima temporada? Pode aumentar a concorrência, né? Mas é difícil falar sobre o Endrick porque não sabemos o que o Xabi Alonso pensa a respeito do jogador, né? Suas características e como explorá-lo, né? O Endrick está machucado, ele chega e encontra o jogador fora de combate, então qualquer coisa que eu dissesse sobre isso seria uma mera especulação. Acho que é óbvio, né, que aumenta a concorrência quando tem mais um jogador disputando ali espaço naquele setor do campo, né? O jogador fez um gol de cabeça, 1,82 m, uma cabeçada precisa, aproveitando uma boa oportunidade das várias que foram criadas na segunda etapa especialmente, mas só vamos entender isso aí mais adiante quando o Endrick estiver à disposição e o Xabi Alonso puder escalá-lo. A gente vai ver de que maneira vai usar, se vai usar mais, se vai usar menos. Enquanto isso, a gente não tem muito o que falar a respeito, né? Seria apenas uma especulação, a gente não teria nenhuma informação a respeito. Queria te ouvir a respeito das expectativas desse time agora treinado pelo Xabi Alonso, um começo de trabalho ainda que foi iniciado já nessa Copa do Mundo de Clubes após a saída do Carlo Ancelotti e já com algumas mudanças. O Alexander-Arnold ganhando a titularidade na lateral direita, claro que o Carvajal ainda volta de lesão, o Huijsen ganhando minutagem também no miolo de zaga, apesar do Militão ser outro atleta que também está voltando de lesão aos poucos. Essa nova questão do Rodrigo no banco de reservas, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre este começo de trabalho do Xabi Alonso e as suas expectativas para esse trabalho que se inicia. Um treinador que fez história como jogador vestindo a camisa do Real Madrid, agora recebe essa oportunidade em uma outra função. Por mais que as pessoas no Brasil fiquem incomodadas com isso, a gente não vai ficar aqui tentando fantasiar rigorosamente nada, né? O que acontece nessa competição é que os times europeus, por mais que eles queiram vencê-la, se eles precisam utilizá-la para fazer experiências, laboratório, o Manchester City fez isso direto, né, por exemplo, e acabou eliminado, eles vão fazer. Então eu entendo que o Xabi Alonso usa essa competição como um primeiro contato com os atletas, é uma oportunidade para uma primeira etapa de pré-temporada. Claro que tem um título, ele quer ganhar, é o Real Madrid, tem sempre um compromisso com a vitória, time grande é assim, né, o Real Madrid é gigantesco, então sempre tem esse compromisso, vem de uma temporada sem títulos, com derrotas, né, nos confrontos com o seu grande rival Barcelona, na Copa do Rei, no Campeonato Espanhol, que ficaram com o time catalão. Então ele precisa montar um time para ser campeão já, né? No caso do Real Madrid, não tem assim, o Xabi Alonso chegou agora, vamos esperar 2, 3 anos para ele colocar o seu sistema de jogo e ver se vai... Não tem isso. É chegar e dar resultados imediatos. Ele tem que ser campeão. Assim que funciona. E ele sabe disso, evidentemente. Jogou no clube, conhece bem, sabe como são as coisas. Então eu entendo que ele usa essa competição para fazer as experiências, ter contato com os jogadores, entender o que eles podem fazer em campo, o que são capazes de desenvolver dentro daquilo que ele pensa para cada um. E assim ele vai tocando aqui esse trabalho inicial. Exemplo do Manchester City, eu creio que ele veja essa competição como um primeiro estágio da pré-temporada, valendo um troféu relevante, vai ter uma interrupção para as férias e ele vai terminar mais adiante. Mas veja bem, ao ter o contato com os atletas aqui, trabalhar e treinar nesse período, automaticamente o Xabi Alonso já vai para o período pós-férias bem mais adiante, porque já conhece melhor os atletas. Eu sempre digo, uma coisa é conhecer de ver jogar, a outra é o técnico conhecer trabalhando. Quando ele passa as instruções, dá as orientações e entende a capacidade de entendimento tático do jogador, de desempenhar as funções que ele pretende que desempenhe, a questão comportamental, a questão de temperamento, né? Se o cara se rebela com a reserva, ou se ele aceita a reserva e briga pela posição sem criar problema, tudo isso só no contato direto que o técnico tem com o atleta que ele pode desenvolver e conhecer o cara, conhecer o jogador. E ele já vai estar conhecendo bem mais os jogadores quando as coisas forem retomadas após o período de férias. Então eu imagino que vai ser bem importante para ele esse período agora, porque vai avançar várias casas no sentido de montar o time que tem que ser campeão. Como todo mundo sabe, no Real Madrid você entra para ser campeão. Em outros clubes é possível fazer trabalho de médio prazo, longo prazo, né? Ah, não, vamos fazer essa troca aqui, esse ano é um ano de transição, contratamos alguns jogadores, a vaga na Champions já é o bastante. Não, o Real Madrid tem que ser campeão de tudo. Se não for campeão, não serve. Então, é um nível de cobrança muito elevado, mas também
muita mídia, muita camisa, muito dinheiro e muito jogador bom, né? E possibilidade de contratar outros, como a chegada do Arnold, que é um excelente jogador e que chegou, inclusive, sem pagamento de multa rescisória, como aconteceu com o Rudiger, por exemplo, quando também saiu da Inglaterra para jogar no Real Madrid. É difícil a gente não projetar esse adversário do Real Madrid nas quartas de final. Hoje à noite tem um jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey. O Real Madrid, independente do adversário, será favorito, mas eu queria que você fizesse uma projeção, Mauro, do jogo de hoje à noite, porque nós vimos até aqui na competição equipes do futebol sul-americano, também da América Central, enfim, batendo de frente também com essas equipes. Na sua visão, existe a possibilidade de uma zebra? Quem sabe o Monterrey eliminando o Borussia Dortmund ou não? A equipe do Niko Kovac, de fato, é favorita para o confronto e deve ser o adversário do Real Madrid nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Borussia Dortmund, ele teve uma arrancada final na temporada alemã, né, e conseguiu uma vaga na Liga dos Campeões que parecia era improvável, né, parecia impossível. Quando eles conseguem a vaga na última rodada, né, com uma combinação de resultados e tudo mais, aquele elenco cumpriu a sua missão, né, já que havia sido eliminado pelo Barcelona, né, na Liga dos Campeões, não disputou o título alemão em nenhum momento, ficou muito longe do líder, mas estava longe da zona de classificação para a Champions, que é muito importante. Isso é bom lembrar, né? Uma classificação para a fase de grupo garante pelo menos 40, 50 milhões de euros. É muito dinheiro, além das possibilidades de faturamento, de bilheteria, passar de fase e tudo mais. Então, os times têm que se classificar por tudo que a Champions representa, além de, até para contratar jogador, né? Você vai contratar um cara para a temporada, olha, eu vou jogar a Champions League, é uma coisa, não vou jogar a Champions League, é outra situação, né? Porque é uma vitrine muito relevante, muito importante, o atleta quer jogar essa competição. Então, eles fizeram um esforço muito grande. Eu entendo que até na estreia contra o Fluminense, o time estava muito sem ritmo, porque teve um período de descanso, voltaram, treinaram um pouquinho e vieram para os Estados Unidos. Agora não. Agora já fizeram alguns jogos, já passaram pela primeira fase, terminaram primeiro, né, no seu grupo. Então é um outro cenário. Eu imagino que o Borussia Dortmund possa ser mais competitivo. O Monterrey, na verdade, disputou a vaga direta, foi com o River Plate, né? E acabou despachando o time argentino. Essa foi a disputa dos mexicanos. Conseguiu avançar. Agora vai enfrentar uma equipe mais qualificada, que acho que no momento diferente daquele que vimos quando o Borussia Dortmund enfrentou o Fluminense. Aliás, esse é um dos grandes problemas da análise que eu vejo no Brasil, desses confrontos, né? As pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande de entender o momento do time na chegada, na fase de grupos, nessa etapa, aqueles que usam mais como laboratório, aqueles que levam a competição com mais ambição de título ou de classificação. São diferentes cenários aí, diferentes comportamentos das equipes. Isso não é depreciar vitória de brasileiro, ou de mexicano, ou sei lá de quem. É apenas encarar as coisas como elas são. E a gente está acompanhando aqui, está vendo, está presenciando. E no caso específico do Dortmund, ele começou sem toda aquela intensidade, voltando de um período de inatividade e retomada de treinamentos, num final de temporada, já pensando também na outra temporada, né? Para quem tem dúvidas de que os jogadores estão loucos para entrar de férias, é só ver lá o Çalhanoğlu, né? O turco que saiu por lesão da Inter de Milão, e o time perdia, ele está postando foto na praia, na Turquia, todo felizão, né? Gerou uma grande confusão, o Lautaro falou, o presidente falou, está dando uma confusão muito grande na Inter, que só vê a sua crise aumentar, ainda mais agora que perdeu para o Fluminense e foi eliminado. Então, eu imagino o Borussia Dortmund favorito nesse confronto, embora a gente não possa nunca descartar nada, né? Do time lá do Domenech. Pode acontecer alguma surpresa, evidentemente, mas eu acho que o Dortmund deve avançar. E lógico, se avançar, não será favorito na outra fase. E agora voltando mais para a campanha do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes e pensando também no futuro da competição. Claro que ainda não tem o adversário definido das quartas de final, esse adversário sai hoje à noite do confronto entre Borussia Dortmund e Monterrey, mas na outra semifinal teremos um Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Duas equipes muito fortes que a gente coloca aqui desde o início da competição como dois dos principais times do campeonato, do futebol europeu no geral. São dois times ali daquele primeiríssimo escalão, junto com o Real Madrid e o Manchester City, que ontem foi eliminado da competição pro Al Hilal. E eu queria te ouvir, Vitor Boni, qual é a expectativa? O Real Madrid, com um novo treinador, com um novo trabalho, tem força para já de cara competir com PSG e Bayern de Munique em busca de uma vaga na final? Do Real Madrid nunca dá para se duvidar, né? Real Madrid é Real Madrid. Por mais que a fase não seja das melhores, por mais que seja um início de trabalho, o Real Madrid é sempre uma equipe que chega para brigar pelos principais títulos do mundo, e é claro que essa Copa do Mundo de Clubes entra nesse rol. O Real Madrid é um dos clubes que a gente fala sobre o interesse dos europeus na Copa do Mundo. O Real Madrid é um time que sempre brigou para que existissem competições desse tipo. Então o Real Madrid foi importante para a criação do Mundial de Clubes naquele primeiro momento,
em 1960, para que houvesse esse embate entre clubes europeus, vencedores da Liga dos Campeões, e os clubes vencedores da Libertadores da América. Foi um entusiasta também dessa Copa do Mundo de Clubes, também foi um dos líderes do movimento pela Superliga. Então o Real Madrid, ele como instituição, ele sempre gosta de participar e é um entusiasta desse tipo de competição, que coloque frente a frente as principais equipes do futebol mundial. Então existe o interesse, é claro, do Real Madrid de vencer um título como esse. É 9 vezes campeão do mundo e claro que é o 10º título. Então, pela história, pela camisa que tem, pelo interesse que tem o Real Madrid, sempre dá para colocar como um dos favoritos a chegar tanto na semifinal e depois, futuramente, quem sabe, numa final. Mas do outro lado, eu acho que vem talvez times mais preparados. O PSG é um time que foi campeão da Liga dos Campeões da forma que foi, incontestável, com uma goleada histórica na final contra a Inter de Milão. E é um time com fome, que quer mostrar para o mundo, quer passar um recado para o mundo. Não só ganhou a Europa, mas quer conquistar o mundo também na mesma temporada. Mostrar que esse momento, esse novo momento do PSG veio para ficar. Então é um PSG com fome de conquistar esse título. Perdeu para o Botafogo, é verdade, mas já deu também um recado contra o Inter Miami, foi completamente superior. Mostra que quer conquistar essa taça. E o Bayern de Munique, que também fez uma partida muito segura contra o Flamengo, nos momentos em que se sentiu um pouco mais pressionado, foi lá, fez mais um gol, se classificou sem maiores problemas diante da equipe rubro-negra. Então são duas equipes muito fortes que vêm daquele lado. A sorte do Real Madrid, por assim dizer, é que nas quartas de final vai ser favorito contra qualquer um que passe, seja o Borussia Dortmund ou o Monterrey. Então talvez se desgaste menos do que o PSG ou o Bayern, qualquer um que vier daquele lado. Então pode ter isso como vantagem, um desgaste menor nessa disputa de quartas de final. E aí, por ser um início de trabalho, é claro, vai ter que buscar soluções dentro da partida, mas é claro, é um favorito. PSG, Bayern e Real Madrid, qualquer um dos 3 que chegar na final vai ser de forma completamente justa. E a gente até conversava aqui na última semana também, ao decorrer dos nossos pós-jogos, que as quatro forças para esse mata-mata eram justamente Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, o Manchester City ontem eliminado e também a equipe do Real Madrid. Esses 3 times acabaram agora estando do mesmo lado e na sequência vão se enfrentar. Bruno Prado, queria te ouvir também a respeito dessa situação. Real Madrid, apesar de ter um trabalho começando agora, é forte candidato ao título também, Bruno? Sempre é um candidato muito forte, né? O Real Madrid, como o Boni falou, né? Ele falou aqui no início do programa, né? Não me engano com os inícios complicados do Real Madrid, que ele sempre vai crescer. É um time que sempre tem que botar como um candidato. E ele tá evoluindo jogo a jogo, ele tá melhorando. É normal, tá começando um novo trabalho, apesar do elenco não ter sido tão modificado. É um novo técnico, o Xabi Alonso vai jogar de uma maneira diferente que o Ancelotti, é um treinador com outro estilo, enfim, tá chegando agora. Então tem coisas a serem acertadas, né? O Real Madrid está começando uma temporada, terminando, né? Ele deve ter um descanso depois do Mundial para depois retornar para a pré-temporada e começar de fato a temporada europeia. Mas é um time que sempre tem que ser muito respeitado, com os jogadores que tem, com a força que tem. O Real Madrid é um candidato, sim, a ganhar o Mundial de Clubes. Tem esse lado mais pesado, concordo, será favorito nas quartas, seja qual for o adversário. E aí na semifinal, contra Bayern ou Paris Saint-Germain, se o Real Madrid confirmar seu favoritismo nas quartas, aí é jogo pau a pau, aí é jogo que pode dar qualquer coisa, mas o Real Madrid não deve ser descartado nunca. O Real Madrid pode sim derrotar Paris, derrotar Bayern, é um time que sempre está preparado para jogos desse nível. E daqui a pouquinho com a gente também aqui no nosso pós-jogo Jovem Pan, o Mauro César Pereira, direto dos Estados Unidos, ele que está fazendo a cobertura completa dessa Copa do Mundo de Clubes. Vitor Boni, você é um cara que durante 2 anos morou em Madrid, conhece muito bem o Real Madrid e viveu parte da era Ancelotti, essa última passagem do técnico italiano, que hoje está do nosso lado, hoje comanda a seleção brasileira, mas você viveu uma boa parte dessa segunda era Ancelotti no Real Madrid. E agora tem essa ruptura de trabalho, o começo do Xabi Alonso, essa nova trajetória como treinador, num clube onde ele fez história também como jogador. Queria te ouvir um pouco mais, Boni, você que também estava nos Estados Unidos fazendo a cobertura da Copa do Mundo de Clubes, as suas expectativas para essa sequência de trabalho do Xabi Alonso à frente da equipe merengue. Tem uma coisa interessante nesse começo de trabalho, nesse começo de Copa do Mundo, que eu acho que a ausência do Kylian Mbappé nesse começo de competição talvez tenha sido até benéfico para o Xabi Alonso conquistar bons resultados. O Xabi Alonso é um cara que já falou nessas coletivas durante o Mundial, que preza muito pela responsabilidade coletiva, foi o termo que ele usou, se eu não me engano.
Quer dizer, todo mundo tendo a sua parte tática importante, né? Tendo a sua função tática, função com a bola no pé, todo mundo se ajudando para realmente formar um coletivo muito forte. Tanto até depois do jogo contra o Salzburg, o Xabi Alonso elogia o Vinícius Júnior, claro, o Vinícius teve uma grande atuação, mas ele fala, além das ações com a bola, o Vinícius Júnior foi muito comprometido taticamente, e isso o Xabi Alonso valoriza muito. A gente sabe que o Kylian Mbappé não é o cara que mais gosta de voltar para marcar, de participar da fase defensiva, de fazer uma pressão. Ele sofreu muito com isso no Paris Saint-Germain. Tem até um vídeo viral do Luiz Henrique conversando com o Kylian Mbappé antes de uma decisão importante, não lembro o adversário agora, mas falando, você não é o fã do Michael Jordan? O Michael Jordan era o primeiro a marcar. Depois que perdia a bola, ele era o primeiro a ajudar na marcação também. E tentando passar essa ideia para o Kylian Mbappé também se envolver mais na fase defensiva, na fase da pressão pós-perda. Só que não é uma característica do Mbappé fazer isso. Não é uma característica, não é algo que é natural da característica de jogo do francês Mbappé. Então eu acho que não ter o camisa 9 nesse primeiro momento foi importante para que ele pudesse implementar as suas primeiras ideias de jogo. O Gonçalo Garcia é um cara que tá querendo mostrar o seu valor, é um cara jovem que tá querendo conquistar espaço, então é óbvio que ele vai correr, o Vinícius Júnior vai correr, todo mundo vai correr pelo time também. E isso foi muito importante para a classificação até agora do Real Madrid, e acho que foi importante também para o Xabi Alonso já começar a imprimir suas ideias. O Xabi Alonso é um técnico jovem, fez um grande trabalho no Bayer Leverkusen, mas ainda não tem o peso de um Carlo Ancelotti que sabe mais mexer com todo mundo ali, precisar dar uma atenção especial para um, ele vai dar, se precisar conversar um pouco mais, ele vai dar. O Xabi Alonso não tem esse peso. Então acho que foi importante até não ter o Kylian Mbappé nesse primeiro momento, que é um cara um pouco mais difícil de lidar pelas informações que a gente teve pela passagem inteira dele pelo Paris Saint-Germain e por esse começo também de trajetória no Real Madrid. Vamos ver como que vai ser. O Kylian Mbappé de volta vai ter a pressão, é claro, o Xabi Alonso, de encaixar o Mbappé no time titular. Como é que vai ser a partir daqui? O Mbappé, ele vai conseguir vender a ideia para o Mbappé de que tem que participar dessa fase defensiva, tem que participar dessa pressão, de que o coletivo é tão importante quanto o individual, a qualidade individual que tem o Mbappé para decidir? Então essas são as perguntas que ficam para essa sequência de Copa do Mundo de Clubes e também para essa primeira temporada do Xabi Alonso no Real Madrid. Mas vai ser muito interessante. O Xabi Alonso é um cara extremamente promissor, é muito querido pela imprensa espanhola, especialmente pela imprensa de Madrid. Nas primeiras vezes que se falava de Xabi Alonso no Real Madrid, houve uma empolgação, né, por parte da imprensa espanhola, porque é um cara que sempre foi muito profissional, muito vencedor, que tem muita qualidade, muito entendimento do jogo e tem tudo para dar certo, é claro, também na equipe madridista.